Olá pessoas, sou eu de volta aqui, Leandro Matias, consultor de LM, com mais uma dica para você que é desenvolvedor, né? Vou apresentar para vocês o Editor Config. Para quem não conhece, é um formato de arquivo um formato de arquivo open source, né? Que ajuda os desenvolvedores a configurarem e impor convenções de formatação de estilo de código para obter um diretório consistente e mais legível. Os arquivos da editor config são facilmente de ser verificados no Source Control ou no seu repositório, seja lá qual for. Ele ajuda você a ter a melhor indentação no seu código, né? Você ter uma qualidade melhor, um código mais limpo, mais organizado, né? Então, você pode usar ele com o comando Ctrl KD e tal. Acho que bastante desenvolvedor já está usando isso no seu dia a dia. E vamos lá. Bom, essas daqui são as ideias suportadas, né? Você não precisa instalar nenhum plugin, já é nativo, né? Eu vou fazer uma demo aqui para a gente poder subir esse arquivo. É um arquivo de configuração que vai trabalhar e essas ideias elas já atendem a compatibilidade do arquivo editor config para esse trabalho. Já algumas outras aqui que são necessárias o plugin. Algumas IDEs e alguns editores, né? No Eclipse você precisa fazer a instalação do plugin, né? Para quem está usando bastante o Visual Studio Code, né? Um ótimo editor também, né? Sensacional editor. Notepad++, bastante usado também, e entre outras aí. Essas daí não são nativas, você precisa fazer a instalação do plugin deles, tá? Como eu disse, ele funciona para várias IDEs, né? Vários editores. E nessa demo eu vou fazer no Visual Studio, né? Para quem eu trabalho mais com a linguagem de C Sharp, então vamos fazer a demonstração no Visual Studio, que é bem mais usada e o pessoal já pode ter aí, já pode aplicar aí no seu dia a dia. Ok, deixa eu abrir aqui meu Visual Studio. Eu tenho um projeto aqui já preparado, a gente vai aplicar nele. Primeiro passo aqui, eu vou clicar nessa pasta aqui de Source Control, né? Vou adicionar, clico em New Item. Você vir aqui em geral, né? Então a gente vai usar o tipo txt file. Vamos nomear ele para ponto editor config, tá? Tem um ponto aqui, certo? Vamos adicionar aqui. O que acontece agora? O Visual Studio ele vai procurar esse arquivo .editor config, né? Ele vai procurar aqui na mesma pasta, na mesma pasta que eu criei, certo? Aqui e também nos diretórios pais recursivos, tá? Para substituir as configurações definidas na IDE. As configurações definidas no diretório mais próximo do arquivo que está sendo editado têm preferência. Você também, nesse momento, pode interromper a pesquisa dos diretórios PY, definindo um marcador raiz no arquivo editor config, certo? Bom, os arquivos do editor config eles são separados em seções com base nos padrões correspondentes aos arquivos aos quais aplicam. Assim, por exemplo, eu tenho um filtro com CSS, com JS ou um CodeTS, ele se aplicaria em qualquer C Sharp ou arquivo JavaScript, ou até com o nome exato mesmo de code.ts, por exemplo. Enfim, você pode ter quantas seções forem necessárias, mas como eu disse para vocês, a gente vai usar aqui baseado em C Sharp. Então aqui no meu config eu vou colocar o ponto .cs. Um dos usos mais comuns assim do editor é impor um modo de como os identificadores são tratados no código. Vou adicionar mais duas linhas aqui para especificar que cada indentação deve cobrir dois caracteres e que os recuos só devem usar espaço. Que são esses daqui, certo? Opa, certo.
Bom, salvei meu arquivo e aqui na Solution eu vou encontrar vou pegar uma classe aqui que é cadê? Account Controls, vamos ver. Account Controls, certo. Ó, não sei se vocês perceberam aqui na formatação do arquivo, especificamente no recuo, você pode usar o recurso para contar o espaço antes do atributo, tá vendo? O arquivo que eu salvei aqui anteriormente, eu salvei ele com os 4 espaços padrão para recuo. E as novas configurações do editor, elas não serão aplicadas até que você formate o arquivo especificamente, tá? Ó, por exemplo, se eu der um Ctrl KD aqui, viu só? O Ctrl KD ele é um atalho, né? Que irá formatar o documento de acordo com os estilos configurados lá, tá? É claro que daria para você fazer isso tipo indo pelo menu, editar, avançados, formatar documento, mas esse é o atalho dele. Tá vendo que o espaço aqui do recuo do atributo ele tem apenas 2 espaços agora, tá vendo? Ó? Ele deu uma diminuída. Então, galera, vamos supor que a equipe tenha decidido que o diretório controllers, né, precisa de algumas configurações especiais do C Sharp. Então, para isso, a gente pode aplicar aqui nesse diretório, tá vendo? Ó, botão direito, a gente vai adicionar também um arquivo editor config. Então, vem aqui em add, vamos lá em new item, e aí eu vou escolher aqui C Sharp. Então, C Sharp. E aí de novo eu venho em texto e vou nomear ele também para .editorconfig. Mesma coisa que a gente fez, só que agora estou usando a categoria C Sharp. Vamos adicionar. Bom, aqui para essa pasta aqui eu vou substituir algumas configurações existentes, né? Definindo os recuos para usar as guias para ela cobrir até 8 caracteres. E a largura das guias a gente também vai configurar para 4 caracteres. O que significa que as duas, que cada recuo exija 2 guias. Então eu vou adicionar aqui essas linhas abaixo para ficar um pouco mais rápido o vídeo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl certo, como eu disse. Então vai ser o tamanho de 8 e as guias de 4. Importante que você sempre tem que clicar em salvar, né? Toda vez que você criar o editor config, salva antes de aplicar. Aí agora eu vou voltar aqui para a classe e vamos ver o que mudou. Bom, vamos fechar e abrir de novo para ver se ele aplicou. Aqui de novo. Então bora lá, Ctrl KD, né? Que é o comandinho. Ctrl KD. Olha só, viu que o recuo antes do atributo ele está usando exatamente 2 guias. Isso está acontecendo porque a gente configurou aqui, sabe? Cada guia para cobrir 4 espaços e o tamanho total de cada recuo para cobrir 8 espaços. E o resultado é que essas 2 guias de 4 espaços elas estão cobrindo os 8 espaços necessários. Dá para criar também para você pedir para ele cortar automaticamente os espaços em branco no final das linhas. Assim, para o C Sharp isso não precisa, porque isso não é um grande problema, né? Mas você pode, mas considerando é bom a gente pensar que isso pode ser aplicado em outros arquivos. Então eu vou vir aqui ó, no editor e vou adicionar esse cara aqui agora, tá vendo? Ó, para cortar os espaços como eu te falei. Aí eu vou fazer até um exemplo aqui deixa eu só salvar. Eu vou fechar ela aqui de novo, vou abrir de novo aqui. Então eu vou adicionar alguns espaços aqui na frente, tá vendo? Ó? Um espaço grande, certo? Beleza. Aí de novo, ó. Ctrl KD e aí já era. Ele acabou de remover esse espaço em branco extra aqui. Bom, pessoal, além de algumas propriedades nativas do editor config, o Visual Studio ele entende o padrão para
ele estende o padrão, né, para suportar muito mais elementos chaves do .NET Core Style. Por exemplo, ó, se eu adicionar essa configuração aqui, opa, pode importar se as chaves são ou não colocadas em suas próprias linhas, né? Então eu vou adicionar a linha vou adicionar essa linha aqui no editor config para alterar esse comportamento aqui, né? Deixar ele de forma que as chaves sempre anexadas ao final da linha antes dela. Aí de novo, né? Salvei aqui. Deixa eu fechar ela. Vamos aqui de novo. Agora Ctrl KD novamente para ele aplicar aqui. Olha só, ele ficou agora ficou com as chaves, né? Nas mesmas linhas do código antes dela. Então, vocês perceberam que dá para usar as configurações para especificar qualquer regra, né, que são aplicadas ao código aqui dentro do editor. Né? Então, assim, eu posso criar várias regras aqui dentro, certo? Bom, tem uma aqui que... Vou dar um exemplo. .NET Style. Deixa eu pegar... Vou adicionar uma outra configuração aqui. Para dar um exemplo aqui. Esse aqui já estava pronto, então... Essa configuração aqui, ó, ela pode ser usada para importar tipos nativos. Por exemplo, o string... elas devem ser preferenciados, né? Em relação a tipo system.string. Então vou adicionar ele aqui no config. Vamos salvar. E aí vou fechar essa classe também. Opa, deixa eu salvar ela. Vamos abrir novamente. Ctrl KD novamente. Opa, tô no cara errado. Bom, para testar ela, eu vou aqui nesse método aqui, vou adicionar isso aqui, por exemplo. Olha só. Tá vendo? Aqui o Visual Studio ele colocou um rabisco vermelho aqui, né? Embaixo ele já tá identificando a regra, certo? Que está sendo tratada. Aqui no verde, aqui no S, tá vendo? Ele tá mostrando a sugestão, tá vendo? Olha só que legal. Na verdade eu adicionei no cara errado. O cara correto pro teste é esse aqui. Certo? Então, beleza. Aqui tá vendo, ó, ele tá dizendo sobre as regras, ele aplicou a regra aqui nesse verdinho. Ele tá dizendo a sugestão, certo? Certo. Vamos compilar. Opa. Certo? Vou dar um Ctrl Shift B aqui para compilar a solução. Bom, o build foi com sucesso, só que aqui na lista, aqui ó, error list, ele já gerou um erro aqui para mim, tá vendo? Ok. Então aqui, tá vendo aqui na sugestão? Vou clicar aqui nele, tá vendo, ó? Olha só que maravilha. Ele já me mostra. Então eu vou aceitar aqui a substituição, né, de system string para string, tá? Cadê? Aqui. Certo? Só dar um enter aqui, ele já corrigiu para mim, tá vendo? Então vamos buildar novamente. E aí está corrigido o nosso problema de código. Build com sucesso. Erro list já não tem mais nenhum, certo? Só tem um order aqui, mas ele corrigiu, tá vendo? Eu aceitei simplesmente dando enter, né? Muito fácil, muito simples de trabalhar. Bom,
Espero que vocês tenham gostado, né? Tem muito conteúdo legal para usar com o editor config. E essa foi só apenas uma demonstraçãozinha aqui usando o Visual Studio. Se você trabalha com outras linguagens, ou trabalha até mesmo com o próprio C Sharp, você também pode utilizá-lo, certo? Então, como eu tinha falado para vocês, são várias coberturas. Uns precisam de plugin e outros não, certo? Muito obrigado e espero ter agradado vocês. Um abraço.